Boa noite, meu nome é Carla, sou professora e pedagoga. Bom, nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês a minha experiência em uma turma de primeiro ano. Eu já peguei muitas turmas de primeiro ano, tenho uns 9 anos no ciclo de alfabetização e 8 anos na educação infantil e 6 na educação especial, trabalhando com autistas em uma escola especial. Sou pedagoga, também tenho 2 pós-graduações, uma em Educação e Desenvolvimento Infantil e a outra em Orientação Pedagógica e Educacional. Bom, eu vou falar para vocês nesse vídeo como iniciar o processo de alfabetização. Então, eu vou falar sobre atividades realizadas nos meses de fevereiro, março e abril. Eu não vou me demorar muito falando detalhadamente, senão o vídeo vai demorar muito. Então, eu vou passando e vou falando. Então, a forma que eu alfabetizo é de uma forma significativa, que eu considero significativa, discursiva e com a criança participando ativamente do processo de ensino-aprendizagem. Agora, eu faço as avaliações diagnósticas para conhecer os níveis de escrita dos alunos, baseado na psicogênese da língua escrita, para poder realizar atividades de acordo com as hipóteses de escrita das crianças, próximo ao nível de desenvolvimento proximal, e também agrupá-las com níveis próximos de aprendizagem de escrita. Então, pré-silábico é mais satisfatório com silábico um valor sonoro com silábico alfabético com alfabético, porque um vai ajudar o outro de maneira mais satisfatória. Então, por isso eu também me baseio no Vygotsky e também no Paulo Freire, que é uma alfabetização dialógica, em que a criança ela participa, ela é escutada, ela mostra seu pensamento, ela faz pesquisas e relata as suas descobertas na rodinha. E a gente escreve isso em forma de esses textos, essas descobertas em forma de texto coletivo. Mas falar em atividades significativas, quais seriam as atividades mais significativas para elas no início do ano que a gente trabalharia? Os nomes delas, a identidade, né? E as palavras mais significativas seriam os nomes delas. Então, começa o ano, né, com as crianças que vêm da educação infantil, agrupando elas em grupo, agrupando só pode ser em grupo, agrupando elas e, né, porque elas vêm da educação infantil, então a gente continua com a mesma rotina, né, e organização da educação infantil. Então, eu também me baseio muito no Freinet, né, que tem as atividades diversificadas de livre escolha, então elas escolhem as atividades que elas querem ficar, mas todas têm que passar pela mesa de atividade escolar. Então aqui mais ou menos a sala, apesar das carteiras, né, são carteiras, não são, né, a mesa junto com a cadeira e não são adequadas para as crianças de 6 anos, mas são essas que tem. Então, de vez em quando elas se mexem, elas viram junto, né, porque a cadeira tá grudada na carteira, então elas se mexem, vira a carteira com elas. Mas, né, a gente não tem outras, então eu junto as carteiras e formo grupos. Aqui é o grupo da massinha, o grupo dos jogos, da pintura ou desenho, pode ser pintura ou desenho, cantinho da leitura, que antes na escola era educação infantil, então tinham essas mesas que sobraram, então a gente colocou essas mesas aqui no primeiro ano. E essas estantes também, tem uma em cada sala.
E aqui eu tirei uma foto, achei interessante, apesar deles não estarem ali no cantinho da leitura, ela contando histórias para os colegas, né? Aqui um grupo de recorte e colagem. Aqui da dramatização. Essa caixa aqui ainda não tinha encapado, estava no início do ano, não deu tempo, que a gente começa e não dá nem tempo, né? E depois eu encapei, mas aí é mais... Tem muito Lego na escola, porque em determinado período, no município de Niterói, o prefeito ele comprou muito Lego, teve curso de Lego, com monitor e tudo. Aí tem Lego em todas as escolas, é muito bom, eles criam muito com Lego. Então tem bonecas, carrinho e um Lego, né? Que eles ficam aqui nesse cantinho ali, tem um espelho também, eles podem se olhar no espelho e vestir a roupa. Então é um cantinho de dramatização de jogos de criação. Aqui, esse aqui são jogos, tem de alfabetização, né? E de matemática. E também tem jogos de construção, também tem blocos lógicos, Tangram, tem vários jogos. E aqui, depois deles chegarem, também chega a criança atrasada, eu recebo, né? Acolho as crianças. Depois a gente faz a rodinha, vou conhecendo e para a gente se conhecer, perguntar o nome, em que escola estudou, que educação infantil, o que eles estudaram lá, o que eles gostariam de estudar. Então eu faço também uma lista dos temas que eles gostariam de estudar. E essas palavras eu também uso como palavras significativas de possíveis temas e possíveis palavras usadas para alfabetizar. Então, eles falam, eu gostaria de estudar a baleia, a formiga, dinossauros, então... E também surgem outros temas. Então, essas palavras eu boto ali já no alfabeto. Que aí eles pesquisam, estudam de forma interdisciplinar com a aquisição da escrita alfabética, ortográfica e também matemática. Então, essas aqui são atividades sobre a identidade aqui, e pesquisas. Então, logo no início do ano, nos primeiros dias, eu peço para eles desenhar e escrever um nome com o objetivo de avaliar o esquema corporal deles, se eles têm noção do esquema corporal, se eles já vêm escrevendo o nome sem consultar da educação infantil, com as letras de forma ordenada, ou com letras, né, que às vezes já não escreve nem com letras, no nível pré-silábico 1. E eu peço para desenhar o que gosta e o que não gosta. Aí depois que todos desenham na mesa de atividade escolar, na mesa de atividade escolar eu não botei ali na foto, mas todos têm que passar. Todos em rodízio passam ali. Aí depois deles desenharem, eu chamo na minha mesa para escrever o nome do desenho. Eu penso, o que você desenhou aqui? Escreve o nome do desenho. Não sei escrever, mas pode escrever do seu jeitinho. Pode botar a letra que você quiser, que eu só quero ver como é que você escreve, para depois eu te ensinar como é que você pensa. Aí a criança se desbloqueia e escreve. Esse aqui já tinha iniciado no primeiro ano, no nível silábico, com valor sonoro, de algumas consoantes e vogais. Então também conheço elas, o que elas gostam, né? Qual é a comida preferida, a brincadeira preferida, o desenho preferido. Então aqui são essas atividades relacionadas à identidade. Eu também peço para realizar uma brincadeira, pode ser uma brincadeira, né? Para separar letras e números, porque muitas crianças no nível pré-silábico 2, elas não distinguem letras e números, né? Elas escrevem misturando, para elas é tudo o mesmo símbolo. Então eu quero avaliar se elas fazem essa distinção, uma avaliação diagnóstica. Essa aqui é uma avaliação diagnóstica, eu gosto do que eu não gosto, essa também. Então eu vou colocando essas atividades no portfólio desde o início do ano. Aqui também eu apresento, antes de apresentar o alfabeto, né, eu começo com o nome delas. Deixa eu mostrar aqui.
Então, eu passo o nome na rodinha, faço a chamadinha, passo o nome na rodinha, pergunto de quem é para eu avaliar se a criança reconhece, já da educação infantil. Então a criança levanta o dedo, aí eu já vejo que reconhece. Fala, tá, de quem é o nome? Ah, Tainá, começa com que letra? T, termina com que letra? A. Então eu sempre trabalho primeiro a memorização global do nome, depois a letra inicial. Também a letra final, mas a letra inicial principalmente para ela nomear a letra e também relacionar outros nomes que começam com essa letra. Então, Tainá de quem? Mais. Thalita. E de que mais? Tartaruga. Então, ao longo de 2 semanas, mais ou menos, eles já estão memorizando os nomes. Também eles podem fazer, né, comparações com a letra do meio. Eles sempre falam isso. Ah, no meu nome tem I, no do Isaac também tem I. Mas o I dele é a primeira letra e a sua aqui está no meio, né? Aí também pode fazer a preguicinha, você ir tirando devagarinho um papel de letra por letra para eles descobrirem de quem é o nome. Fazer bingo com nomes, jogo da memória com nomes e outras atividades em folhas com nome. Depois eu faço um nome, depois de um tempo todo, mas separando o nome do outro, tá vendo? Um espaço de um dedinho para eles poderem ver e não juntarem tudo. E com a letra grande, né? E aqui eu faço no número 72, Arial Black, e aqui o número menor, eu acho que foi 36 ou algo assim. Também é Arial. Então aqui a chamadinha, aí eles acabam de usar o nome para copiar o nome todo e eles mesmos colocam lá. Então a gente também trabalha essa autonomia, né? Eles mesmos usarem as coisas e guardarem, ajudarem na arrumação da sala. Também na chamadinha a gente também faz o calendário. Então eles já vão vendo, né, a função dos números para contar os dias, né? Os dias do mês, os dias da semana, a gente vai ver, eles também vão vendo o ano. E aqui o cartaz de quantos somos. Então eles contam quantas meninas, quantos meninos, eles já vão também sabendo essa função dos números que vai relacionar a quantidade numeral. Então depois eles somam, né, os meninos e as meninas e colocam o total. Ou eles somam contando um por um, ou eu já vou falando qual é o número maior, o 11 ou o 9. Então eu boto o 11 na cabeça e o 9 na mão, depois do 11. Aí conta, deu 20, 11, 12, 13. E aqui quantos faltaram? Se tem 24, faltaram 4, vieram 20, de 20 para chegar a 24 falta quanto? Bota o 20 na cabeça para chegar até o 24. Aí eles contam, 21, 22, 23, 24. Então faltaram 4. E também fazem situações de problemas. Se vieram 9 meninos e saíram 4, quantos ficaram? Aí conta no dedo, né? Conta 9 dedos e tira 4, 5. Então eles vão aprendendo já as adições, subtrações, de acordo com as situações e problemas da sala. E aqui é o cartaz de ajudantes, todo dia eu sorteio 3 ajudantes. E eles entregam os telhadinhos também para os colegas, aí eu avalio se eles estão reconhecendo os nomes dos colegas, ajudam a entregar caderno, ajudam aos outros, né, serem assim, meus ajudantes para eu não precisar ficar falando toda hora com todo mundo. Então, eles ficam pedindo para as crianças ajudarem a arrumar, né, me ajudando nessa mediação para manter a sala organizada. E também nos conflitos, né? Eles são também representantes da sala. E o cartaz de rotina, né? Então eu fiz assim com imagens, eu poderia fazer com desenho deles, mas porque tem alunos autistas na sala, e os alunos autistas não entendem o desenho das outras crianças. Então também isso aqui é bom para autistas, para as crianças que não são autistas, né? Neurotípicas, né? Então aqui eles no início organizam comigo, depois eu vou pedindo para eles organizarem sozinhos quando chegam, né? Então eles já vão se organizando nos grupos
Aqui é mais da rotina da manhã. E aqui é os dias da semana, que eu também, eles vão vendo a letra que começa. Eu também já vou falando na sílaba. Domingo. Domingo começa com que letra? D. Né? Quantas sílabas tem? Domingo, 3. Como é que é a primeira sílaba? Do. Eu vou perguntando. Primeiro eu peço para eles pegarem onde está escrito segunda-feira, para ver se eles leem, né, pela letra inicial de forma global. Depois a gente lê junto. Aí eles tiram e botam aqui na rotina, né? Sexta. Aqui tirou aqui, tá vendo? Também a gente faz os combinados, mas eu não faço combinado logo nos primeiros dias. Eu primeiro vou falando para eles de acordo com os acontecimentos que tem na sala. Eu vou falando, não falar junto, porque se todo mundo falar junto não dá para escutar. Levanta o dedo, espera a vez para falar. Então, quando a gente faz o combinado, né, eles já vão incorporando essas minhas falas, também as falas deles, né? Então, eles vão colocando aqui. Então, é a fala deles, né, com um pouco da minha também, porque eu já tinha, né, um tempo, já estava falando isso oralmente várias vezes, vários dias, né? Como diz o Vygotsky, né, ou Bakhtin, não, Bakhtin, né? A nossa fala se torna a fala do outro, né? A fala do outro a gente incorpora a fala do outro, é mais ou menos isso. A fala do outro se torna a nossa fala. Então, aqui é o cartaz dos aniversariantes, né? Que eu boto aqui. Aí também, né? A gente pode fazer depois um bolo dos aniversariantes do trimestre ou do semestre. E aqui, aí também eles veem lá, né? No calendário, eles gostam muito de falar no calendário. Tá chegando o dia do meu aniversário, então marca aí. Aí quantos dias faltam para o dia do seu aniversário? E a gente canta parabéns, né? Para os aniversariantes do mês. O texto, né? Também a gente trabalha também de forma concomitante com a letra inicial, a sílaba inicial no contexto da letra inicial, também depois a gente trabalha as sílabas, e com a palavra primeiro, né? A memorização de palavras significativas, depois de acordo com o tema trabalhado, depois a letra inicial dos nomes, as sílabas, e destacar as sílabas no contexto da letra, a primeira sílaba no contexto da letra inicial. Então, é trabalhado de forma concomitante. Aqui, eles viram aqui um texto não verbal, né, que não tem letras, leram do que a menina faz de manhã e relataram para mim. Eu fui escrevendo, fui escriba, depois eles desenharam, fizeram também no papel, na folha deles. Então, outra intervenção no nível pré-silábico, quando eu faço as avaliações diagnósticas no início do ano, a maioria da turma está no nível pré-silábico e silábico. Então, essas intervenções que eu estou falando é para esses níveis, né? Agora, tem uns 3, alfabético, ou 4, silábico alfabético, e então a gente também trabalha com esses níveis. Esses eles leem mesmo e escrevem. Agora, essas crianças, elas estão no nível pré-silábico, silábico, elas precisam associar, né, a palavra à imagem. Então, a gente trabalha o alfabeto de forma concomitante com o nome, os nomes deles, eles vão vendo a ordem, né, a composição das letras, que tem as vogais, tem as consoantes, tem as letras estrangeiras. E depois eu tiro a foto e eles colam a foto na letra que começa o nome. Então, eles colam e depois eles escrevem o nome. Se ninguém começar com B, por exemplo, eu pergunto quem começa com B. A criança fala bola.
Então, bola começa com B, então desenha bola. E a gente conversa também, aí também faz aqui na folha e desenha do lado. Aí tem que consultar a lista, né, de nomes ou telhadinho, mas é melhor consultar a lista. Esse aqui é um outro alfabeto com nomes que eu fiz. E aqui, né, tem dois alfabetos, tem esse e tem esse. Então, esse aqui são essas palavras que eles me relataram dos temas que eles gostariam de estudar. Então, eu vou colocando aqui no alfabeto, são palavras significativas, e ele também vai mudando ao longo do ano, porque vão surgindo outros interesses das crianças. E também tem um outro cartaz parecido com esse aqui, que eu corto um papel 40 quilos e coloco um banco de palavras, por exemplo, da Bela. Aí tinha os personagens da Bela e a Fera, era um banco de palavras com um desenho ou a foto dos personagens. Então eles têm a iniciativa da consulta, né? Da autonomia ali para consultar sozinhos, né? E tirar as próprias dúvidas. Aqui, então, eu estava falando, né, em relação às atividades do início, né, da identidade. Então, aí depois eu trabalho de forma concomitante o alfabeto com o nome. Então, aqui para essas atividades todo mundo faz, né? A gente trabalha o alfabeto e pede para circular as letras do nome, contar quantas letras tem. Também pode contar quantas letras tem o nome usando o telhadinho mesmo. Aí ver qual é o nome que tem mais letra e o que tem menos letra. Agrupar os nomes que começam com a mesma letra. Ver qual é o nome que ganha, que tem pegar dois nomes e ver qual é Caio e Bárbara. E ver qual é o que tem mais sílabas. Quem tiver mais sílabas ganha, fica com os dois. Aí faz um joguinho. Já falei, jogo da memória com nome, bingo. Então, pode fazer várias atividades. E aqui é em relação à identidade, que eu também já vou avaliando se eles relacionam quantidade numeral, ou também é uma avaliação para desenhar eu tenho quantos anos, desenhar quantas velhinhas e aqui desenhar a velhinha de acordo com o numeral. E aqui é para contar, escrever o numeral, mas eu tenho uma avaliação também, eu quero saber se eles já relacionam quantidade numeral vindo da educação infantil. Então, aqui é a história Ninguém é Igual a Ninguém, que fala sobre as diferenças, sabe? Fala sobre respeitar as diferenças, que ninguém é igual a ninguém. Aí eles fazem um autorretrato, aí coloca todos eles. E depois a gente escreve um texto coletivo sobre as diferenças. Teve um ano que o outro escreveu uma poesia bonitinha sobre as diferenças. Aí também a gente fala da família, lê esse texto do Pedro Bandeira sobre a família, desenha a família. Também tem a dobradura vou estar aqui, a dobradura da casa, também eles fazem. Então eles desenham a família, escrevem o nome dos familiares do jeitinho deles, ou com a minha ajuda. Também peço para casa, né? Para eles escreverem os nomes. Daqui é para casa também, para consultar a certidão de nascimento. Então, a gente, né, que todo mundo tem o direito, como cidadão, de ter o registro do seu nascimento, os dados que tem na certidão. E aqui também trabalha a origem na família, né? A árvore genealógica e a origem do sobrenome deles. Um sobrenome vem dos avós maternos, outro dos avós paternos, que vai para a mamãe, para o papai e vai para ele, né? E as características também a gente fala. Tem um livro, A Família Colorida, que eu não botei aqui, mas eu trabalho mais com ele no segundo ano, porque ele é mais complexo. Então, fala sobre a árvore genealógica e sobre a composição das famílias brasileiras, que são formadas pelos povos. Basicamente, né, os indígenas, que já viviam aqui, os portugueses que invadiram a terra dos índios, e os negros africanos,
que vieram escravizados, forçados da África. E também vieram depois outros povos imigrantes, como os italianos, né? E aqui eles fizeram, olhando para cá, né? A árvore genealógica com o desenho deles. Então eles fazem aqui também a dobradura da casa e desenham a família. Aqui eles fizeram um texto coletivo sobre a família. A família tem que ter amor, bondade e felicidade. Na família tem que ter muito carinho e amor, não pode ter agressão. Esse é um livro da família que ele conta a história de diferentes tipos de famílias. Aí depois eu pedi para eles recortarem figuras procurando diferentes tipos de famílias, né? Então a gente trabalha essa questão das diferenças, respeita essas diferenças para a gente trabalhar outros conceitos além, né, dos conteúdos. A gente trabalha os conteúdos atitudinais, né, de respeito, de não ter preconceito, de ser, de tolerância, de solidariedade, de preservação do meio ambiente. A minha casa, aí a gente trabalha a localização, o endereço, a linha do tempo, eles desenham aqui até a idade deles e contam na roda que eles faziam. Aqui eles desenham a rua dele e o que tem próximo da rua, né? Os arredores e outras ruas próximas. Ó, tem 2 ruas aqui. E eu pedi para botar o número da casa e o nome da rua, porque eles fizeram a pesquisa do endereço, né? O que tem próximo da sua casa? Aí a gente trabalha o bairro, né? Várias ruas ali próximas formam bairro. A escola, né? O endereço, o nome das professores. Eles também, eu esqueci de falar, que eles, logo no primeiro dia, eles saem para conhecer, visitar a escola, conhecer os espaços, os funcionários. E também eles vão lendo o que está escrito, né? Também vão fazendo a leitura de textos não verbais, como tem no banheiro, menino, menina, tem um desenho de informática, no computador na sala de informática. E também os números das salas também, né? E aqui, quantas salas tem na escola, eles contam, quantas secretarias, quantos banheiros. Aqui eles fizeram a dobradura da escola e montaram com letras móveis. Também é muito bom usar letras móveis. Ele aqui copiou, né, na verdade, do cartaz. E aqui é a leitura, né, através da letra inicial e global. E para ler, a professora começa com letra P, então cozinheiro, como escreve co, C com O, secretária, S. Então, pela letra inicial e global, eles desenharam aqui os funcionários. E a gente trabalha a função dos funcionários, que vão ter que ajudar o outro, né? E aqui pode dar para colar no papel cartão e colocar no envelope para cada um, as letras móveis para eles formarem, né? Aqui para enfeitar a primeira letra do nome e desenhar o que começa com a letra do nome e escrever. Essa aqui já estava alfabética. Elefante, estudantes, começa com E, Emanuel. Ela já iniciou assim. Aqui com chamadinha, com o primeiro nome, já mostrei, né? O nome todo. E aqui é um momento de contação de história. Ou eu conto na hora da roda no início, ou conto mais pro final. Aqui é um poema, nome de gente que eles gostam muito, do Pedro Bandeira. E a gente trabalha, eles gostam muito de rima, eles caem em gargalhada. Por que é que eu me chamo isso e não me chamo aquilo? Por que é que o jacaré não se chama crocodilo? Depois a gente conversa sobre o texto, conversa para que serve o nome, peço para eles assinarem os nomes no final. Só que primeiro a gente faz no cartaz, né?
Aí eles assinam aqui, depois faz individual, consultando a lista de nomes. E aqui eu peço uma pesquisa sobre o nome, o significado do nome, quem escolheu e por que escolheu. Eles contam na roda. Aqui é para desenhar o que começa com a letra do nome, escrever. Ela já estava alfabética. Então pode fazer atividade para completar com a letra inicial, coloca um retângulo de letras aqui para eles consultarem, sempre faço isso. Isso aqui eles fazem fácil, porque depois de fazer tanto tempo na rodinha, com o telhadinho, a gente deve fazer primeiro bastante oralmente, ou depois passar para a folha. E aqui é para ler, pela letra inicial, né, globalmente, e ligar o nome. Então aqui pode fazer um bingo com nome, aí sorteia o nome com o próprio telhadinho e bota um palitinho, né, no nome. Quem ganhar primeiro grita bingo. E aqui é o jogo da memória para relacionar a letra inicial ao nome. Aqui é um alfabeto para a gente, né, saber a composição das letras. E tem as vogais, tem as consoantes e as letras estrangeiras. E destacar as vogais. É importante trabalhar as vogais, né? Porque a vogal é a que dá som às consoantes na sílaba. Então, ela é a base da sílaba. Quando eu falo o nome, eu começo a falar em sílaba, né? Davi, começa com que letra? D. Então, quantas sílabas tem? Eu explico que cada vez que a gente fala, quando a gente fala o nome, cada vez que abre a boca sai uma sílaba, um pedacinho. Então, Davi, quantos pedacinhos saíram da boca? 2 pedacinhos. O nome desses pedacinhos se chama sílaba. Então, cada vez que eu abro a boca sai um pedacinho, uma sílaba. Davi começa com que letra? D. Como é que vai escrever a primeira sílaba da? É o D com a vogal. Então, para eles perceberem o som da vogal A. Então, é necessário você trabalhar as vogais, né? Eu falo isso, que as vogais dão som, dão voz às consoantes. Então, aqui eles colocam no conjunto das vogais, cada figurinha, né? A gente também vai falando, eles vão, né? E aqui para completar com as vogais iniciais. Aqui para circular os nomes dos colegas que começam com vogais, escrever e desenhar. Para completar os nomes com vogais, da, né? Tem D, da, é o D com A, vi, V com a vogal I. Então, da é o D com a vogal A. A segunda sílaba vi é o V com a vogal I. Então, para eles perceberem o som das vogais na sílaba, relacionarem e contar quantas letras tem, quantas sílabas tem. Então, você está intervindo no nível silábico, né? Também pré-silábico. Porque se para ele Davi tem 2 sílabas no nível silábico, então teria 2 letras. E também, aí eles contam que tem 4 letras, né? Tem 4 letras, não tem 2 letras, como é de acordo com a hipótese dele. Então, assim, faz ele entrar num conflito, né? A memorização de palavras também faz ele entrar num conflito. Porque se ele memorizou Davi, ele olhar na lista Davi, né, e ele escreveu com 2 letras, ele vai entrar em conflito. E a partir desse conflito que ele vai avançar. E com as suas intervenções, como essas perguntas que eu fiz. Então, a criança que está no nível silábico com valor sonoro e silábico alfabético, é muito bom fazer também cruzadinhas. Porque se ele for escrever Davi numa cruzadinha, ele vai botar 2 letras, ou o silábico alfabético vai botar 3, né? Ele vai escrever da, né? I, daí, não botar o V. Ele, né, com as suas perguntas, você vai fazer ele rapidinho vai chegar à conclusão qual é a letra, né? E também você pode botar um retângulo, sempre com letras para eles consultarem do lado. E botar ou um banco de palavras. Esse banco de palavras pode ficar no alfabeto ou pode ficar num cartaz ou na própria folha da cruzadinha.
Mas aqui eu ainda não estava dando cruzadinha, não, porque estava bem no início do ano. Então, aqui, completar com as vogais faltosas, mesma coisa. Completar com a letra e a sílaba inicial. Então, eu sempre trabalho a letra inicial, a sílaba inicial no contexto da letra inicial. Primeiro eu pergunto que letra começa. Vitor, começa com que letra? V. Quantas sílabas tem? Vitor, 2 sílabas. Como é que vai escrever a primeira sílaba? Vi. É o V com a vogal. Então, ele fala aí. Então, primeiro, aqui em cima eu botei só consoante e aqui só vogal. Aqui é para escrever os nomes, né? E botar a primeira letra. Escrever os nomes que sabe de memória. Aí pode fazer tipo uma agendinha de telefone para levar um contexto, né? De função social da escrita. Então, aqui para ligar a letra, a nome, a letra inicial, para agrupar os nomes que começam com M, com C ou com B, pode fazer isso com telhadinho, antes disso, dessa folha. E também não relacionar só o som das vogais iniciais, mas das consoantes iniciais, né? E ligando aqui. E eu conto um livro que tem na sala, Escrita Uma Grande Invenção, que conta a história da escrita, da Silvana Costa. Aqui, na parte do livro. E a gente conta a história da escrita toda, desde do período pré-histórico até o alfabeto que a gente tem atual. Então, aqui eles fizeram, né, no dia seguinte, eu acho que foi no mesmo dia, depende, né, porque depende do tempo. Então, depois eles fizeram um texto coletivo sobre esse livro, fui perguntando, e é uma forma de compreensão do texto, para ver se eles compreenderam o texto também. E eles foram relatando e escrevendo o texto, né? Eu sendo a escriba, produzindo o texto, eu sendo a escriba. Aí depois eles desenham também como os homens pré-históricos desenhavam para expressar o pensamento, para se comunicar, para mostrar o que eles faziam no cotidiano. E depois eles fizeram a pintura rupestre. Aqui nesse caso eu fiz com uma esponja, eu cortei umas silhuetas de uns animais e eles bateram com a esponja em cima, aí saiu. Só que isso aqui foi bem complicado, mas eu fiz de forma diversificada, tá vendo? Então aqui era só a pintura, e aqui massinha e nas outras jogos, outro grupo de jogos. Mas essa aqui eu fiz com outra turma, então eu resolvi, como essa aqui ficou complicada, eu mudei, né? Quando eu peguei outra turma, eles desenharam com lápis, contornaram com a tinta marrom. A tinta marrom era terra com água, né? Eu falei, vamos fingir que é terra com água. Eles pintavam com a tinta das frutas, da terra, da argila, e aqui era argila. Aí depois pintaram por fora e depois pintaram o desenho por dentro. Aqui é uma atividade sobre leitura e textos não verbais, né? Então, era para ler aqui quais os textos, quais as imagens que você consegue ler. A gente também lê imagens. Aí era para pintar. Aqui, perguntei quantos textos são compostos por imagens, quantos textos são compostos por letras. Vocês conseguiram ler o que tem letra? Então, aqui eu peço uma pesquisa dos rótulos que eles já sabem ler. Então, eu explico que rótulos dão informações aos produtos, ao nome do produto. Então, eles trazem, eu passo na roda, eu pergunto, Coca-Cola, o que está escrito aqui? Aí as crianças falam, Coca-Cola, começa com que letra? C. E eles colam na letra do alfabeto, né? C de Coca-Cola e C de quem mais? Quem mais começa com C? Ah, Caio, casa. Então, eles vão relacionando. F de... O que está escrito aqui? Fanta, começa com que letra? F. F de Fanta e mais o quê? Felipe. Então, eles vão relacionando. Aqui é uma atividade mais em folha, que é mais ou menos parecida com essa.
E também eu faço um cartaz, pode ser da galinha do vizinho, do índiozinho, junto com eles. A gente canta e aí eles dançam. A parlenda da galinha do vizinho, eles vão mostrando os números. Que número é esse? 0. No 0 não conta nenhum, então não vamos colocar não coloca nenhum ovinho. Que número é esse? 1. No 1 conta até 1, vamos contar? Então contorna um dedo e cola um ovinho. Assim vão relacionando e isso fica ali, né, na sala para a gente falar sempre. E também faz atividade em folha correlacionando 5 ovos, 5 lápis, 5 balas. Também para eles escreverem um número, né? A escrita do número. E aqui para completar, ovo começa com a primeira letra, lápis com L. Como essas crianças no nível pré-silábico e silábico, elas confundem letras e números, para elas é o mesmo símbolo, escrevem com letras e números, eu faço um texto coletivo com ela, um texto coletivo. Para que servem os números? Para que servem as letras? Então eles falam para mim, né? As letras servem para ler, escrever. Aí eu pergunto para ler o quê? Ler os nomes dos produtos, ler livros, jornais, revistas, gibis. E para escrever? Escrever o quê? Bilhete, escrever no WhatsApp, escrever no caderno, no livro, para jogar, para estudar. Então eles vão falando. E os números servem para quê? Aí falaram aqui, para ver a hora, para contar, para fazer conta de mais e menos. Então também eu levo, tem na sala relógio, tem um relógio de madeira, tem uma fita métrica, levo encartes de supermercado para ver os preços. Então tudo isso eles vão vendo também, lembrando, né? Para ver o número do sapato, para ver os dias do mês, os dias no calendário. E aqui a gente trabalha também o corpo, né? A gente faz bastante brincadeira com o corpo, com músicas como Sai Sai o Piaba, Cabeça, Ombro, Joelho e Pé, Boneca de Lata, brincadeiras, Seu Mestre Mandou, Morto-Vivo, aí só que eu faço morto-vivo e depois esquerda, direita, Comandante, Espelho. Todo esse trabalho de atenção, né? A noção de posição, as noções de posição, a noção do esquema corporal. E aí depois eu falo que o corpo, né, formado por cabeça, todo corpo humano tem cabeça, o peito e a barriga formam o tronco, que é ligado pelo pescoço. Cabeça, tronco, do tronco são os braços e as pernas. Cabeça, tronco e membros. Os membros são braços e pernas. Então todo o corpo tem isso. Cabeça, tronco e membros. Membros são braços e pernas. Aí depois eu peço para eles colocarem uma roupa nela. Primeiro ela fica pelada e a gente trabalha essa questão do gênero, né? E depois ela bota a roupa. E depois eu peço para escrever os nomes e ela dá um nome para ela. Essa boneca aqui se transforma numa boneca real que eles levam para casa e contam o que fizeram no dia com ela, no diário, e desenham, e depois contam na roda. A amiga da sala. E aqui eles fazem um texto coletivo sobre a Gabriela. Então esse texto aqui eles já estavam escrevendo, tá? Com a minha mediação, é a letra deles. Não foi cópia, ele tem até o vídeo aí. E essa menina aqui, ela escreveu ela tem uma deficiência, um distúrbio específico de linguagem, ela não falava. Ela escreveu com a minha ajuda e ajuda da turma. Então, eles vão vendo que o texto é escrito da esquerda para a direita. Aí eles falaram, Gabriela é uma índia, então vamos escrever. Então, o A não é palavra, ele fica sozinho, longe da palavra, então espaço de um dedinho.
Gabriela. Como é que vai... Vamos ver quantas sílabas tem? Gabriela. Gabriela. Quantas sílabas? 4. Né? Então, como é que vai escrever a primeira sílaba? G. É o G com a vogal. Se eles não falam, né? Às vezes eles falam H, porque H é a mesma coisa que G. Aí eu explico. Não. H do hipopótamo, H na frente das vogais do A, do E, do I, do O e do U, não tem som. H faz A, H faz E. É G de quê? De gato. Como é que gato começa com que letra? Aí eles falam G. Como é que vai fazer G? É o G com a vogal. Aí eles falam A. Como é que vai escrever a segunda sílaba? Bri. Aí eles geralmente falam B com I. Aí eu pergunto, B com I faz o quê? Bi. Tem uma letra entre o B e o I. Bri. Qual é o som dessa letra? Então, como eu já fiz esse som outras vezes, do R, eles falam R. Então, Bri. O B e o R vai ter som junto, são 2 consoantes. Como é que vai fazer Bri? BR com a vogal I. Só vai ter som, as consoantes só vão ter som com as vogais. Então, né? Por isso que eu... só letra E. Lá. Então, como é que vai escrever lá? Aí eles falam L com A. Quem não fala L, eu faço eles relacionarem. Laiana, leão. Começa com som de que letra? Aí eles lembram L. Então, como é que ela escreve a sílaba lá? L com A. E dessa forma a gente vai intervindo, né, na aquisição da escrita alfabética e ortográfica, na mediação ali da construção do texto, da produção do texto. Uma criança, eu mediando, as crianças também mediando. E eles ficam muito empolgados, porque eles querem escrever, todos querem escrever, cada um escreve uma frase. A gente vai trabalhando o espaço entre as palavras na frase, a estrutura frasal, né? O ponto terminou, o pensamento terminou a frase, bota ponto final, continua outra frase depois do ponto final. Não dá mais para escrever aqui no final da linha, continua a escrever no início a frase, no início da linha de baixo, né? E eles vão aprendendo toda essa distribuição espacial do texto, essa estrutura do texto, né? Que aqui está descrevendo, falando sobre a Gabriela. Até a vírgula eu falo tudo. As sílabas simples, complexas, eles vão aprendendo tudo. Então aqui, em 30/3/2017, essa criança já estava silábico alfabético. E muitos alunos da turma também já estavam nesse nível. Deixa eu ver se eu pego aqui. Se está aqui. Aí já era em março, né? Quase abril. Vamos dizer que é abril, porque é 30/3. Então, já tinha 13 silábicos alfabéticos e 8 alfabéticos. 2 silábicos sem valor sonoro, 1 silábico com valor sonoro em abril, né? 3 silábicos com valor sonoro e nenhum pré-silábico. Então você vê como é que eles avançaram, né, em pouco tempo. E essa atividade também eu trabalhei o esquema corporal, né, para eles completarem. Aí eles escreveram de acordo com a hipótese de escrita e uma frase, o pé serve para andar. Então, essa aqui também coloquei no portfólio. Então, é isso, gente. Essas são mais ou menos essas atividades do início do ano. Então, acho que eu esqueci de mostrar um negócio aqui, mas eu acho que não. Estranho. Não, é só isso então. Então tá. Tchau, tchau.